Bom dia, bom dia, bom dia, turma do nono ano. Eva, né, que alegria, né, em acordar outra vez, né, perceber que nós ainda estamos aqui com fôlego de vida. Então, nós devemos ter muita gratidão e agradecer a Deus por mais esse dia abençoado, e que esse dia seja repleto de maravilhas, de sucesso, que vocês possam, né, conseguir alcançar todas as metas que vocês tenham, né, organizado aí para o dia de vocês, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos revisar um pouco sobre artigo científico, né, esse conteúdo que nós começamos a falar ontem na aula anterior. Vamos falar sobre as regras e sobre os passos, né, que vocês devem seguir no momento que forem construir um artigo científico, isso mesmo, escrever um artigo científico. Então, a tia Lugênia vai compartilhar agora o arquivo. Primeiro, nós vamos fazer a correção. Ontem, a professora Lugênia passou uma atividade bem pequenininha, né, sobre os sinais de pontuação. E nós vamos corrigir ela bem rapidinho e depois nós vamos falar, né, continuar falando sobre artigo científico. Então, o tema da nossa aula, né, é gênero de artigos de divulgação científica, a análise da construção composicional e marcas linguísticas, né, dos gêneros de divulgação científica, relação entre os textos, linguagem dos textos de divulgação. Essas são as habilidades que vocês vão adquirir. Ontem nós já falamos muito sobre artigo científico, né? Vocês puderam refletir, compreender um pouco sobre esse gênero textual. Então, vamos à nossa correção, que é sobre os sinais de pontuação. Então, vocês vão pegar aí, eu peço que, por gentileza, vocês peguem a caneta vermelha para vocês corrigirem essa atividade. Então, vocês podem observar que nós fizemos o uso aí da vírgula, né, do ponto. A professora Eugênia corrigiu, colocando a vírgula no lugar necessário, no lugar correto. Então, vocês podem observar que a vírgula ela é muito importante para dar tempo, um pouquinho de espaço, um pouquinho de descanso aí, para poder deixar a frase mais organizada. Então, vocês vão corrigir olhando aí, ó. Letra A, chegou a Brasília, visitou o Ministério das Relações Exteriores, levou seus documentos ao Palácio do Buriti, voltou ao Ministério e marcou a entrevista. Então, a vírgula serve para pausar, né, uma frase, para dar descanso. Letra B, o processo, creio eu, deverá ir logo ao julgamento. Letra C, o político, a meu ver, deve sempre usar uma linguagem clara, ou seja, de fácil compreensão. Então, encerrei com um ponto. Questão número 2, nós usamos aqui aspas, nós usamos as aspas para colocar em ênfase, né, em destaque a fala de um autor, de um escritor, né, uma fala de alguém, de uma pessoa. Nós usamos também os 2 pontos, que é para poder colocar em destaque uma afirmação, uma fala, né, colocar a fala de alguma pessoa também em destaque. Nós usamos as vírgulas também, e também o ponto de interrogação, que é para pergunta, e de exclamação. Então, como que ficou? Letra A. Como afirmou o filósofo, 2 pontos, aspas. Todos reclamam, reforma, mas ninguém se quer reformar. Letra B. Encerrado o discurso, o ministro perguntou: foi bom o pronunciamento? Sem dúvida, todos parecem ter gostado. Qual será o processo do secretário? Com o nosso trabalho chegaremos lá. Então, ficou dessa forma e vocês vão corrigir aí. Pessoal, agora nós vamos falar, né, sobre algo muito importante, né? Vamos falar sobre as normas, né, da ABNT. Nós falamos um pouquinho ontem e nós vamos revisar agora sobre as normas da ABNT. Pessoal, as normas da ABNT, ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas,
né? Então, toda vez que for escrever um artigo científico, nós devemos observar para que serve, né, as normas da ABNT. Para você colocar o espaçamento, fonte, tamanho da letra. Então, tem uma norma a seguir. Você vai fazer o seu trabalho, você tem que seguir as normas padrão, as normas conforme você vai colocar a letra, você vai escrever lá no Word. Tem um tamanho 12, tamanho da letrinha. Você pode usar a letra ou Arial ou Times New Roman. Então, são regras, espaçamento. Ontem, na aula de ontem, a tia Lugênia falou, né, sobre o espaçamento para vocês. Eu vou mostrar de novo aquela gravura para vocês relembrarem. Então, tem toda uma regra. Tem a regra para colocar as notas de rodapé, as regras para você colocar o seu resumo, o espaçamento entre o nome do autor e o nome e o resumo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e seguir certinho, né, à risca as normas da ABNT. Então, a elaboração do artigo científico. O artigo, né, pode ser original, estudo de caso, comunicação, notas prévias ou relato de experiência de pesquisa, ou uma revisão, né, revisões bibliográficas, análises e discussões de trabalhos já publicados e entre outros. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: o artigo científico ele serve para você fazer uma comunicação, né? Se você for fazer um artigo original, você vai relatar uma experiência, você vai fazer uma pesquisa, você vai inserir, abordar pensamentos de autores conceituados, filósofos, pessoas conceituadas. O artigo científico ele serve para divulgar. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho científico, fiz uma citação de Sócrates, fiz uma citação de alguém muito importante na área da educação, igual Paulo Freire, nós temos vários aí. Então, Emily Durkheim, nós temos várias pessoas que foram bastante importantes, né, ao longo da nossa história. Vou fazer uma citação de alguém importante, o que vai acontecer? Eu estou deixando ele mais famoso, essa pessoa. O leitor que pegar o meu artigo para poder fazer a leitura, ele vai pensar assim, nossa, esse filósofo, esse escritor, esse doutor na área aí, nossa, ele é famoso, ó, nossa, ele é importante. Então, ele vai ficar cada vez mais famoso enquanto você estiver fazendo citação do nome dele nos artigos científicos. Ou então, quando você vai fazer um artigo científico através, né, da revisão, né, porque ele pode ser de revisão também, você pega um trabalho de uma pessoa que já foi publicado, né, ou seja, um artigo, né, uma revisão, você vai fazer uma revisão bibliográfica, você vai escrever, você vai fazer uma análise, você vai fazer uma discussão de um trabalho que já foi feito, isso mesmo. Agora, meus amores, nós vamos falar sobre a estrutura. Ontem nós falamos um pouquinho e nós vamos revisar sobre a estrutura do artigo, né? São compostos por esses elementos aí. Tia Lugênia colocou esses, né? Os pré-textuais, que é o título e o subtítulo, né? Se existir. O nome do autor, o resumo, que nós falamos ontem que ele tem que ser breve, tem que ser um resumo pequenininho, né? O artigo científico ele é diferente, né, da monografia. A monografia, ela tem capa, tem folha de rosto, sumário, é um trabalho mais detalhado, repleto de exemplos, de citação. Então, ele é diferente do artigo científico. O artigo científico é um trabalho mais direto, é um trabalho mais específico, onde você não vai encher linguiça jamais, ele é um trabalho pequeno, né? Tem trabalho científico, tem artigos científicos de 9 folhas, 10, 8, 7. Então, são trabalhos pequenos, são trabalhos mais diretos, que você não vai encher linguiça, você vai colocar os seus objetivos específicos e vai direto ao assunto. Então, o resumo ele é pequeno, quero dar ênfase nisso. O resumo é pequeno, igual a professora Lugênia falou ontem. Nós falamos das palavras-chave na língua do texto, que são as palavras que você coloca em destaque. Você vai escrever de 0 até 5, no máximo 6 palavras-chave. Nós usamos até 5, mas se você quiser colocar até 6 também pode. As palavras-chave, como eu disse na aula passada, na aula anterior,
são aquelas palavras que você vai colocar em destaque, e quando o leitor olhar para aquelas palavras-chave, que você vai colocar em negrito, ou seja, com a cor mais escura, né? Você vai colocar em destaque. E aí o leitor vai olhar para aquelas palavras-chave e vai compreender, né, tudo que vai ser abordado no desenvolvimento, no corpo do seu texto, né? Entenderam agora? Agora nós vamos falar sobre os textuais, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, vocês vão introduzir, falar, né, um pouco, né, sobre o que vai abordar no desenvolvimento. Como eu disse na aula anterior, eu dei um exemplo do roteiro, né? Esses roteiros que são feitos, né, para o desenvolvimento de uma peça de teatro, de filme, de séries. Então, tem um roteiro, né? Um roteiro com as falas, não é isso? Da mesma forma, nós vamos comparar com a introdução. A introdução é como se fosse um roteiro, onde eu vou escrever algo, vou falar sobre algo, né? Sobre um assunto que eu escolhi para poder abordar, e vou desenrolar, ou seja, desenvolver no corpo do texto, ou seja, falar detalhadamente, certo? Nós temos aí a conclusão. A conclusão é onde você vai colocar as considerações finais, né? Ou seja, você vai finalizar o seu artigo científico com chave de ouro, né? Expondo a sua opinião e dando uma conclusão ali. Lógico que a opinião, né, de forma concisa, de forma clara, né, em terceira pessoa. Na aula anterior, a tia Lugênia colocou, vamos falar novamente para revisar, para vocês não esquecerem. Nós temos aí o modelo, como eu falei para vocês, nós temos normas, que as normas da ABNT, que nós temos que seguir para poder fazer o nosso trabalho. Essa é a folha do Word, e vocês devem seguir essas regras, né? Desse lado aqui direito, o espaçamento é de 1,5, ou seja, o espaço da folha até aqui, ó, até o final aqui, ó, daqui até aqui é de 1,5. O autor deve acompanhar breve o currículo do rodapé. Olha o espaçamento aqui, ó, do nome do autor, certo? O resumo, vocês vão colocar a palavra resumo, e o resumo tem que ser pequenininho, não pode ser grande, ele tem que ficar em um parágrafo só, é obrigatório o resumo de um artigo científico, as palavras sempre em destaque, que é as palavras-chave, você pode colocar em negrito ou não, vocês vão colocar até 5 palavras, a introdução também não pode ser muito exagerada, tem que ser algo específico, direto. As notas de rodapé que vocês vão colocar aqui para inserir, fica bem embaixo, certo? Bem embaixo, com o currículo, né, do autor. Você vai incluir aí, né, um e-mail para contato do autor, onde você retirou, qual que foi a fonte, certo? E o objetivo da introdução é apresentar os objetivos do trabalho, igual eu falei para vocês. É um texto direto, onde você vai abordar, é bem parecido com o roteiro, onde você vai colocar aí de um modo que o leitor consiga ter uma visão geral, né, do que se trata o artigo, o que você vai abordar, certo? Na aula anterior, nós falamos já das palavras-chave, né? Vocês vão escrever de 3 a 5 palavras, no máximo 6. Nós falamos do corpo do artigo, então vamos recapitular mais uma vez que a introdução ela serve para apresentar o assunto, é onde você vai expor, você vai apresentar, você vai propor, vai colocar os objetivos, os métodos, é onde você vai tipo fazer um roteiro de tudo que você vai abordar realmente no texto, né? No seu desenvolvimento, no seu corpo do texto. Nós temos aí o texto, né? Onde você vai expor, como eu falei, no corpo do texto, no desenvolvimento, ou seja, o texto em si, você vai expor, você vai explicar, você vai demonstrar sobre o material, você vai avaliar os resultados, vai fazer comparações com obras anteriores. Professora Lugênia, o que é comparar com obras anteriores? Você pode pegar trabalhos já realizados e fazer comparação com obras que já foram feitas,
comparação com as falas que já foram ditas, né? Afirmações de autores, né? Você pode fazer uma comparação aí entre as teses e considerações finais, né? Ou seja, conclusão. Vocês vão sempre usar a palavra conclusão ou considerações finais. É onde você vai fundamentar o seu texto, você vai fazer uma dedução lógica, ou seja, ou de forma resumida vai concluir o texto, né? Colocando aí nas considerações finais. Como a tia Lugênia falou, sobre a estrutura do artigo, eu coloquei separada agora para vocês verem, para vocês não esquecerem aí. O título, né, autor, resumo, palavra-chave, né, o resumo em língua estrangeira, né, ou seja, abstract, inglês obrigatório, tem que ter o abstract lá, né, você tem que colocar o resumo também, inglês, português, conforme a revista, pode exigir também em espanhol ou francês. Certo? Importante, né? Como eu falei para vocês, as normas da BNT, mesmo que a BNT sugira normas gerais, cada revista da universidade acabam pedindo algumas mudanças. Pessoal, olha, mudanças na formatação. Eu falei para vocês lá que na folha tem uma formatação. Tem o espaçamento do lado esquerdo, do lado direito, que é o e-mail, o tamanho da letra, 12. Você pode usar a fonte Arial 12. Ou Times New Roman. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu estou falando para vocês entenderem melhor. Vou compartilhar com vocês aqui a folha do Word para vocês entenderem, tá? Olha aqui, ó. O que é espaçamento? É você vir aqui no layout do seu Word, vir aqui nas margens, certo? E você colocar aqui nas margens, né? O espaçamento tem que ser de 1,5. Ou você vem aqui, né? Aqui do lado, você vai colocar a letra Times New Roman, tá vendo aqui do lado? Ou Arial. O tamanho da letra é 12, o espaçamento aqui, ó, 1,5, tá vendo? 1,5. Você vem aqui do lado, coloca. As margens, você vai vir aqui e organizar elas do tamanho que vocês querem ou personalizar aqui, ó. Tem como personalizar a margem e você vai deixar aqui, ó, desse lado e desse, né, 1,5 em cada lado. As notas de rodapé, é só você clicar aqui, ó, na sua folha 2 vezes. Deixa eu clicar para vocês verem o que eu estou falando. Ó, clica 2 vezes, uma com o mouse. 2 vezes. O meu não quer fazer aqui, pessoal, mas é clicando 2 vezes, aparece aqui para você colocar as notas do rodapé. E se você quiser usar a parte de cima, também pode. Clicando 2 vezes aqui, deixa eu colocar as margens aqui, para ficar melhor, para eu poder mostrar para vocês. Certo? Se você clicar aqui, ó, 2 vezes, o meu não quer, eu acho que é porque eu mexi em alguma configuração. Mas, clicando 2 vezes, ele sempre vai aparecer aqui em cima. É para você inserir e as notas de rodapé também. Então, o espaçamento é isso aqui, ó, do lado, ó. Colocar 1,5, certo? Agora a tia Lugênia vai compartilhar de novo o artigo para a gente dar continuidade, né, onde nós paramos. Certo? Então, vamos lá. Então, nós falamos aqui. Pessoal, outra coisa que a tia Lugênia quer falar para vocês é sobre a formatação. Depende da faculdade. Quando vocês terminarem aí os estudos de vocês, vocês forem ingressar na faculdade, na universidade, cada faculdade tem o seu jeito, né, de cobrar, né, o seu jeito de solicitar, né, cada faculdade vai pedir de uma forma diferente o tipo de formatação do seu trabalho. Então, depende muito, né, o que eles vão pedir, como que eles vão pedir para vocês formatarem. Depende muito da faculdade. Pessoal, então, revisando aí, né, sobre o artigo. Pessoal, como eu falei para vocês, tem aquele artigo, o artigo de revisão, né,
professora Lugênia colocou aqui o exemplo, o título, Sentimentos e Experiências na Vida das Mulheres com Câncer de Mama. Autor, Carolina Pascotti Vieira, Maria Helena Baena de Moraes Lopes, Antonieta Quieto Cacuda, Simo. Olha o que eles fizeram. Isso aqui é um exemplo para vocês, quando vocês forem fazer o artigo científico de vocês. Vocês vão colocar lá o título, igual naquela folha que eu mostrei para vocês, onde fica lá o título, o autor, o resumo. Olha o tanto que o resumo é pequenininho, né? Identificar os sentimentos e experiências, né, relacionados ao câncer de mama torna-se importante para que as pessoas de seu convívio social compreendam essa etapa da vida da mulher. Uma revisão da literatura foi realizada buscando identificar quais são os pensamentos e os sentimentos mais comuns experimentados pelas mulheres depois do diagnóstico de câncer de mama. Foi realizado por meio da busca bibliográfica Nolicates e Medlin. As palavras-chave utilizadas foram breast, câncer, feeling, family, representação e sentimentos. Conteúdos do câncer foram abordados como o significado da doença e suas implicações para a vida emocional e social da mulher. Conclui-se que as experiências relacionadas ao câncer de mama têm um âmbito muito individual, tendo representações diferenciadas para cada mulher. Pessoal, vocês perceberam que elas foram bastante inteligentes aqui. Elas colocaram no resumo, né, o verbo identificar, que foi o objetivo, que é identificar, né, os sentimentos, né, sobre as mulheres aí que enfrentam essa doença. Olha o tanto que elas foram espertas. Elas pegaram partes, como eu falei para vocês, né, no resumo, vocês vão colocar o resumo, até pegando partes lá do seu artigo e unindo uma parte com a outra. Então, usaram o verbo identificar, inseriu aí, né, até as palavras-chave que elas usaram. Tá vendo que quando a gente olha para essas palavras-chave, a gente entende o que elas vão abordar, o que ela vai escrever, o que ela escreveu, o que ela falou, né, no corpo do texto, no desenvolvimento. Vocês vão perceber aí que no resumo usam somente um parágrafo. As palavras-chave que elas usaram, olha em destaque aqui, ó. Muito interessante, certo? Opa. A Eugênia passou, né? Então, vamos lá, né? Dar continuidade. Então, agora, sobre a introdução, eu vou falar mais um pouquinho sobre a introdução. Para que o leitor tenha uma visão geral do tema abordado, vocês têm que ter muita atenção nisso daqui, ó. O assunto e objeto do estudo, ponto de vista sobre o qual o assunto foi abordado. Então, você vai colocar lá na introdução, você vai abordar, né, trabalhos anteriores, né, até trabalhos que tiveram com o mesmo tema que o seu, bem parecido. Justificativas que levaram à escolha do tema. Você tem que justificar por que você escolheu o tema, né, qual que é o objeto de pesquisa, né, qual que é o problema da pesquisa. Você tem que falar sobre as hipóteses, ou seja, as perguntas. Para você fazer um artigo científico, você vai perguntar o que aconteceu, para que aconteceu, como que aconteceu. Você tem que tentar responder essas perguntas, né? Levantamento de hipóteses, porém, você tem que justificar, certo? O tamanho da introdução, como eu falei na aula anterior, é de mais ou menos 6 parágrafos. Não pode ser grande demais, não, certo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Introdução, certo? Tia Lugênia falou para vocês que é iniciar pelo conhecimento partilhado entre o autor e leitor, iniciar por um panorama histórico do problema. É bom você envolver a história, né? Mostrando aí o panorama histórico do problema, como aconteceu no passado, para falar em geral, né, todo o contexto histórico, iniciar por uma definição etimológica de uma palavra-chave, né? Apresentar de forma sucinta, igual eu falei para vocês. O artigo científico ele não pode ser grande demais, ele tem que ser sucinto, ele tem que ser específico, certo? Apresentar de forma sucinta o assunto, né? Apresentar o passo a passo, e também é aconselhável deixar a introdução para ser feita posteriormente. Eu gosto de fazer primeiro porque ele é o roteiro.
Olha aí o que eu coloquei para vocês terem um norte aí de como fazer uma introdução. A tia Lugene não vai ler para poder não demorar, para não ficar muito grande, né? Mas é relação primeiro lá que a tia Lugene colocou, né, sobre o câncer, essa problemática que as mulheres enfrentam. Tia Lugênia separou aí, colocou a foto para vocês entenderem. Tia Lugênia colocou lá o resumo, o nome do autor, as palavras-chave, notas de rodapé, e aqui olha a introdução que essa moça fez, né? Que essas pessoas fizeram, né? Porque foram bastante pessoas juntas, certo? Então, esses são os exemplos. Coloquei mais esses exemplos aqui, né? Exemplos de introdução, olha aqui. Sempre iniciar assim, ó, a passar de uma leitura descompromissada para uma análise crítica, percebe o quanto analisar uma obra literária é sempre uma escolha, né, se ingrata, difícil, dificuldade, que só cresce cada leitura, releitura feita, né, um paradoxo. Por outro lado, só com releituras é que se pode ter firmeza das afirmações críticas, né? E assim sucessivamente. O Eugênio não vai ler tudo para a aula não ficar extensa, mas esses são alguns exemplos de introdução. Objetivos, pessoal, vamos falar agora sobre os objetivos, sempre iniciar aí com o verbo no infinitivo, certo? Lembrem-se, analisar, identificar, investigar, levantar, certo? Não esqueçam dos verbos. Pode vir como parágrafo no final da introdução ou em tópico separado. Por exemplo, aí, ó, identificar quais são os pensamentos e os sentimentos mais comuns vivenciados por mulheres depois do diagnóstico do câncer de mama. Olha para vocês notarem aqui o nosso verbo identificar. Método. Pessoal, olha aí, ó. Trata-se de uma revisão da literatura acerca dos aspectos emocionais e sociais que envolvem desde a descoberta do câncer de mama até a possível vivência da mastectomia. Pessoal, olha aí, deve incluir, né? Vocês podem ver que a tia Lugênia colocou o exemplo do trabalho delas, né? Coloquei o período pesquisado, vocês têm que colocar o período, né? As buscas bibliográficas foram realizadas privilegiando os últimos 5 anos. Elas colocaram aí, né? Que o período de pesquisa ali foi realizado de acordo essas buscas bibliográficas, né, no decorrer dos anos de 1999 até 2003. Porém, 3 artigos científicos encontrados foram deste período, foram utilizados por serem de grande relevância para a elaboração do texto. Aí o banco de dados, né, são de livros ou capítulos, né, de livros, as palavras-chave, os critérios de inclusão e de exclusão de artigos, né? A Eugênia colocou tudo aí. Coloquei o método, olha aí para vocês verem. Somente foram analisados os textos disponíveis. Coloquei em destaque aí os livros. Olha o que a tia Eugênia colocou. Inseriu aí tudo para vocês verem como que é usado aí o método do texto. Resultados de discussão, certo? Os textos encontrados na revisão devem vir apresentados e analisados após o método. Então, após o método, tem que avaliar, certo? São os resultados da discussão. É como se seus sujeitos da pesquisa fossem os autores dos artigos encontrados. Por exemplo, aí, atenção, o subtítulo de resultados e discussão pode ser omitido quando se trata de artigo de revisão de literatura, indo diretamente às categorias analisadas. Por exemplo, aqui, ó, não tem o subtítulo aqui, ó, que é depois do título, nós temos aqui estar doente, certo? Aí vai falar sobre a doença, sobre os efeitos que causa no organismo. Os resultados de discussão, né? No corpo do texto tem que apresentar lá os resultados de discussão. Ela colocou no dela, né? Ela colocou aí que o câncer de mama, questões de identidade feminina, ela fala que quando a mulher descobre o câncer, né, o que acontece, né, com a identidade da mulher. Ela fala dos sentimentos mais profundos, né, frequentes aí, em que o indivíduo, né, responsável pelo desenvolvimento do câncer é algo diretamente associado às suas vivências, né, à qualidade das experiências de vida. Então, ela coloca aí os sentimentos, os aspectos psicossociais do câncer de mama, né?
fala muito sobre como a mulher, né, se sente a partir de descobrir, né, que está com essa doença do câncer, né? Ela fala sobre aí, a mulher está recebendo aí uma sentença de morte, certo? Sobre o medo, né, de ser mutilada, sobre a rejeição, porque vocês sabem que o câncer de mama ele é muito triste, né? A partir do momento que a pessoa descobre um câncer de mama, né, tem que, quando vai fazer a cirurgia, né, para retirada, né, a mulher ela passa por muitos problemas psicológicos, né? Problemas psicossociais, né? Medo de rejeição, medo de ser mutilada, de ter que retirar o seio, né? Muitos problemas, né? Sentença de morte, não sabe se vai conseguir sobreviver após a cirurgia. Então, ela aborda tudo nesse artigo científico, né? Essas autoras, elas abordam. Então, a Tia Eugênia colocou aqui bem detalhado para vocês, né? Introdução, no resumo aqui, como a Tia Eugênia falou, tem o resumo que vocês vão colocar em português, em um parágrafo, e o abstract. O que é abstract, professora? É colocar é o resumo em inglês. Você tem que colocar também. No método trabalho, eu coloquei o desenvolvimento do trabalho, revisão da análise conceitual, produção mais limpa, tecnologias, né? Coloquei exemplo aqui, né, da estrutura do artigo de revisão. Nós temos aí a síntese, a conclusão, as referências e as notas de rodapé. A tia Lugênia colocou aqui detalhadamente também sobre a estrutura. Citações indiretas são aquelas, né, que você vai citar indiretamente, colocando o nome do autor aí, a página, né, e a data do nascimento. Nós temos aí as citações diretas, né, que é menos de 3 linhas, né, porque esse espaço casa diversas vezes uma extensão do eu lírico, aí o filósofo toma como imagem, não como metáfora. Quando é citação direta, a gente coloca aí entre aspas, porque a gente escreve detalhadamente cada palavra que o autor, né, que a pessoa falou. Considerações finais, foi o que eu falei para vocês, é onde vocês vão concluir, vocês vão responder as questões da pesquisa, vão responder, né, em relação aos objetivos, né, em relação aos levantamentos de hipóteses, vocês vão tentar aí fazer a conclusão, né, respondendo as perguntas. Deve ser breve, podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Coloquei um exemplo das considerações finais. Vocês sempre vão usar esses verbos. Constatou-se que. Eu não vou falar para vocês colocarem conclui-se que não. É muito pobre essa palavra. Conclui-se, você não pode ficar mostrando para o leitor que você está encerrando, né, o seu artigo. Você pode usar outras palavras. Constatou-se que. Verificou-se que. Certo? E a tia Lugênia não vai ler para não ficar grande. Exemplos de considerações finais, como a tia Lugênia colocou lá atrás, né? O exemplo, referências bibliográficas. Cheguei numa parte interessante. Vocês sempre vão colocar assim, ó, na referência bibliográfica, você sempre coloca o sobrenome. Desculpa, gente. Vocês sempre vão colocar aqui o sobrenome primeiro, a vírgula, para depois colocar o primeiro nome do autor, certo? Vocês vão colocar de onde vocês tiraram o tema, vocês vão colocar o livro vocês vão colocar de onde vocês retiraram, vocês sempre vão colocar também a cidade antes, para depois colocar o ano que a pessoa postou, que a pessoa divulgou, e por último, o lugar, né, a página, certo? Igual eu coloquei aqui, ó, o exemplo, né, de referências bibliográficas. Apêndice, né, que é elaborado pelo autor a fim de complementar o texto principal. Ele é opcional, não é obrigatório. Os agradecimentos e a data de entrega dos originais para publicação. Agora eu quero que vocês
façam a atividade, vocês vão responder na lista de exercícios que vocês receberam, vocês vão colocar de tudo que a professora Lugênia falou, vocês vão responder aí o que é artigo científico, qual que é o objetivo do artigo científico. Número 3, destaque no texto as informações principais sobre como fazer um artigo científico e anote-as no caderno. Então, a tia Lugênia quer que vocês façam as anotações do que a tia Lugênia falou da aula. Eu não quero resumo grande, eu quero que vocês anotem só as partes mais importantes para vocês não esquecerem. Respondam na lista e passem as respostas também para o caderno. Eu quero enfatizar que eu gosto do caderno bem organizado, eu não gosto do caderno desorganizado, então a tia Lugênia vai pedir do fundo do coração para vocês capricharem, continuarem brilhando, caprichando na caligrafia e na organização do caderno. E a número 4 a 5, a tia Lugênia não vai ler, porque senão vai ficar muito grande a nossa aula. Vocês vão responder, vão fazer a leitura desse trecho do artigo científico aí, né, de Gabriela Pereira e de Sandra Cristina. Vocês podem observar aí o resumo, as palavras-chave. Coloquei aqui, olha, está disponível nesse site, porque tudo que a gente pega de algum lugar, a gente tem que colocar de onde a gente tirou, senão é plágio. Posso pegar nada que não seja meu. Vocês vão responder através daquele exemplo do artigo científico, vão responder as questões número 6, a questão número 7, número 8, número 9 e número 10. Bons estudos para vocês, meus queridos alunos. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que não tenha sido chata a aula, porque esse conteúdo ele é um pouquinho assim difícil de entender, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco através da aula da professora Lugênia. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à aula, me chamem via WhatsApp, façam ligações. Eu estou à disposição, né, para poder atender vocês, para poder esclarecer todas as dúvidas possíveis em relação ao assunto, em relação a esse conteúdo que nós abordamos durante a nossa aula, tá bom? Então, fiquem com Deus, né? Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Um beijo no coração de cada um de vocês. E caprichem, façam a tarefinha, envia para a tia Lugênia, porque essa atividade aí tem um valor um pouquinho mais alto, tá bom? Então, façam, porque a tia Lugênia vai ficar aguardando as fotos das atividades. Ah, eu ia esquecendo. Eu vou pedir também para vocês fazerem fotos de vocês estudando, para a tia Lugênia fazer uns vídeos bem legais para poder postar no Insta, né, no Instagram lá do colégio, da nossa escola, né, da nossa escola, que é o Centro de Ensino em Período Integral. Então, a tia Lugênia quer divulgar, né, as atividades de vocês. Então, eu vou ficar esperando fotos de vocês estudando e fotos das atividades realizadas com sucesso, né, com excelência. Então, tchau, tchau, galera! Fiquem com Deus e até a próxima aula!